Porque na medicina a gente estuda muito nesse sentido, né? Estuda doença, entendo como a doença funciona, aprendo sobre o tratamento, e aí eu descubro também depois quais as doses dos remédios que a gente precisa passar para a pessoa melhorar daquela condição. Com a cannabis medicinal não funciona muito assim, né? Diferente de uma febre, por exemplo, eu gosto de dar o exemplo da febre. Se a pessoa está com febre, ela toma uma dipirona, 500 miligramas, a febre resolve. Isso para qualquer adulto. Na cannabis medicinal não é assim. Se a pessoa tem ansiedade, eu trato ele usando uma dose equivalente a 50 miligramas, para ele pode funcionar. Mas para o irmão dele, 50 miligramas pode ser uma dose muito alta, ou uma dose muito baixa, não fazia diferença nenhuma. Isso acontece porque a cannabis medicinal ela é muito influenciada pelo nosso sistema endocannabinoide. A gente sempre volta nesse assunto, porque cada pessoa, do mesmo jeito que a gente é diferente por fora, por dentro a gente também é muito diferente. Dessa forma, a cannabis ela vai atuar de forma diferente, a gente pode precisar de doses diferentes para trazer aquele benefício que a gente procura. Gosto de sempre dar o exemplo também, comparar, como a cannabis, né, uma planta derivada da natureza, eu gosto sempre de comparar também com outras plantas, outros produtos da natureza. Café. Tem gente que toma café e fica muito, muito elétrico. Tem gente que toma café antes de dormir e não atrapalha o sono. Então essa pessoa ali tem resultados diferentes tomando a mesma quantidade de café. A cannabis é justamente isso. Por isso que o mais importante, hoje eu consigo entender isso de uma forma mais clara, o mais importante na cannabis medicinal, quando você vai tratar um paciente, não é saber a dose que ele precisa usar, é saber como que você vai acompanhar esse paciente. Qual dose você vai iniciar o tratamento, de quanto em quanto tempo você vai poder fazer ajustes nessa dose, e até que dose você pode chegar sem causar nenhum efeito colateral, né? No Brasil, a gente é permitido de usar óleos que a gente chama de óleo full spectrum, que é um óleo feito de cannabis, que tem de tudo da planta lá dentro. A gente tem, além do CBD, que é o principal, a gente tem THC, tem canabinol, canabigerol, tem terpenos lá dentro, mircenos, flavonoides, tem vários outros produtos da planta que podem ter efeitos benéficos para o tratamento daquele paciente em si. Mas o óleo full spectrum, ele é baseado no canabidiol. Então, as doses, quando a gente vai escolher que dose que o paciente vai tomar, a gente sempre se baseia no canabidiol, mas lembrando que também tem esses outros componentes lá dentro. No Brasil é permitido o óleo com baixa dose de THC. THC é a parte da planta que dá o efeito psicoativo, né? Aquele efeito que o pessoal conhece de barato, né? E aí, no Brasil é permitido os óleos com baixas concentrações de THC. Quando eu falo de efeito colateral no Brasil, a gente não observa essa questão do efeito psicoativo. A pessoa não vai ter perda de memória, não vai ter esquecimentos comuns do dia a dia, não vai alterar a percepção do espaço-tempo, então ela não vai diminuir produtividade no trabalho, não vai diminuir concentração, muito pelo contrário, muitas vezes a gente consegue melhorar a concentração desses pacientes. O que geralmente a gente vê de efeito colateral com óleo full spectrum é a sonolência. Então, e também não é para todo mundo, mas é o que a gente geralmente costuma ver. Se a gente vai tratar um paciente que, além da ansiedade, tem distúrbios do sono, a gente pode ajustar a dosagem, a forma de tomar, para um horário que, além de controlar a ansiedade, ajude no sono. Então, a gente usa o efeito colateral, que é o sono, que é a sonolência, como efeito terapêutico ali. Ah, mas doutor, não quero correr risco de ficar com sono. Não tem problema. Já durmo muito bem, né? Tem muito paciente que fala assim, não, doutor, eu durmo muito bem, só quero tratar a ansiedade mesmo, só que eu preciso render no trabalho, preciso estudar. Então, fazendo esses ajustes de horário da tomada do óleo e fazendo os ajustes também de quantas gotas ele vai tomar em cada período do dia, a gente consegue fazer com que esse possível efeito colateral surja só à noite, que é a hora que a pessoa vai dormir. Então, na prática, quando a gente usa esse óleo principal, que é o óleo full spectrum, é muito raro a gente ver algum tipo de outro efeito colateral além da insônia, e quando é a insônia, a gente consegue ajustar para isso ser mais controlado. Gosto de dar alguns exemplos de números também, para os pacientes entenderem quanto que é seguro usar o óleo de cannabis. A cannabis medicinal começou com tratamento para crianças, né? Crianças com epilepsia, síndromes genéticas, que tinham várias epilepsias, 50, 60 crises convulsivas por dia. E a gente começou os estudos em crianças,
Tem crianças que usam 500, 600 miligramas de cannabis medicinal sem muitos riscos de efeito colateral. Então, quando a gente fala que vai tratar a ansiedade em um adulto, que a gente usa doses ali, que pode variar de 5 miligramas até 150, é uma dose muito pequena comparada com aquela que a criança usa de 600 e já não tem efeito colateral. Claro que medicina nunca é 100%, cada pessoa tem a sua resposta individual ao tratamento, né? Então não tem como garantir que a pessoa não vai ter efeito colateral, mas a medicina trabalha muito com estatística e probabilidade. Então eu consigo falar que as chances de você ter algum efeito colateral usando a cannabis medicinal para tratamento de ansiedade, as chances que a pessoa vai ter de ter algum tipo de efeito colateral usando a cannabis medicinal para tratamento da ansiedade é menor do que 5%. E quando aparece, é totalmente manejável esse efeito colateral.